As pessoas me perguntam, Ronaldo, por que o seu canal chama 35mm? E eu te respondo, quando eu fui fazer meu canal, eu queria o nome 50mm. Porque 50mm na minha época era a lente mais popular. Talvez ainda seja. Mas quando eu fui criar esse canal, já tinha lá. Então eu parei, refleti um pouquinho e falei, pô, posso fazer o canal 35mm. Porque além de ser o filme clássico, aquele filme que todos nós tivemos contato quando criança, também é o sensor full frame, o sensor 35mm, que é 36, mas é 35mm. E também a lente clássica. Hoje o canal 35mm vai falar de uma lente 35mm. José, aperta o botão da vinheta aí. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom. Como eu disse para vocês, hoje vamos falar da lente 35mm, não só de uma lente específica, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, mas também da distância focal 35mm. E nesse caso, sendo visto de um sensor full frame. Quando eu comecei na fotografia, a galera sempre falava, ó, compra uma 35mm porque você coloca na sua câmera APS-C e você vai ter uma 50mm. O que não é verdade, você tem um ângulo de visão parecido, mas o fato é, gente, quando você coloca uma lente feita para o full frame numa câmera APS-C, ela mantém as mesmas características. Só que, claro, com um fator de corte. Então, assim, quando você pluga a sua 35mm na sua Nikon, na sua Canon APS-C, na sua Sony APS-C, ela continua sendo uma 35mm com características de 35mm. Ela nunca vai ser uma 50mm. Só para você entender isso, isso é bem básico. Mas isso não quer dizer que não seja uma combinação que funciona muito, mas muito bem. Então, você tem um monte de fotógrafos aí fotografando com 35mm, mas na cabeça deles é uma 50. Mas é 35. E é legal demais. E eu sempre falei, pô, se eu tivesse que escolher uma lente só pro resto da vida, eu sempre imaginei a tal da 50mm. E o porquê dessa decisão era porque a 50mm ela não é tão aberta, mas também não é tão fechada. E você consegue brincar ali com o efeito de desfoque. Então eu acho uma lente bem versátil. Até você usar uma 35mm em um sensor full frame. Aí você vai entender o porquê que essa lente é tão adorada por diversos tipos de fotógrafos. Entre eles estão fotógrafos de paisagem, fotógrafo de casamento, retratista. E quando você passa a usar essa milimetragem, você entende uma coisa, que o 35mm ele é quase que perfeito, porque ele é amplo o suficiente, mas sem ter uma distorção absurda. E normalmente são lentes claras o suficiente para você ter um efeito de desfoque. Por isso é uma lente tão versátil. E nesse momento você está me vendo aí pelos olhos de uma 35mm, mas não é qualquer uma 35mm. É uma Make 35mm Cine. Meus amigos, olha esse look. Olha isso. Eu estou usando uma baita de uma luz também. Ressuscitei um softbox meu aqui que estava parado. Vou mostrar para vocês. Olha só o tamanho desse softbox. Ó, já aproveita aí e já dá uma olhada no setup de iluminação desse vídeo. Esse soft gigantesco, tô sentado nesse banquinho aqui, uma luz em cima, rebatedor, e esse aqui, ó. Legal, né? Volta pro vídeo, Ronaldo, volta pro vídeo. Entre essas duas lentes fixas, uma 35 e uma 50, qual você escolhe e por quê? Eu vou responder pra você, mas só lá no final do vídeo, porque senão você não vai assistir esse vídeo aqui. E vamos falar da Make 35mm T2.1 Cine. Sim, mais uma daquelas lentes de verdade que não tem correção via software, que é vidrinho por vidrinho, por vidrinho, por vidrinho, por vidrinho, por vidrinho, por vidrinho. E tem bastante vidrinhos, porque essa lente tem 14 elementos em 9 grupos. Isso quer dizer que é um apreço óptico muito grande. A gente não está falando de qualquer lente. Claro, uma lente Cine nunca é qualquer lente. Você já viu aqui no canal, é só procurar no card aí, vários exemplos de lente Cine e até hoje todas elas foram o ó do borogodó. E seguindo o padrão de todas as lentes Cine, você tem as duas engrenagens. Na frente você tem o foco com 330 graus e atrás você tem um diafragma que vai de T2.1 até T22 e esse T é de transmissão, como eu já expliquei em outros vídeos. E o corpo é completamente feito de metal. Quando você pega na mão, aí você entende, você fala, ah, o negócio é bruto. Lentes de cinema
segue um padrão de construção impecável e precisão. Ela tem um foco mínimo de 33 centímetros, que é muito interessante quando você quer fazer aquele efeito de desfoque, né? Aqui eu tô, sei lá, a 1 metro de distância e tem já esse desfoque aqui maravilhoso. E ela aceita filtro gigantesco de 82 milímetros, né? Lente de cinema também segue um outro padrão. São grandes e pesados, porque é para uma indústria, né? E esse exemplar que eu estou mostrando para vocês aí tem mais ou menos aí 1,1 kg sem nada, só a lente. Só que essa aí é uma lente mount PL. O mount PL, para quem não sabe, é um mount criado pela Arri, que tranquilamente é o melhor mount que eu tive contato até hoje. Eu sinto que é o seguinte, eu posso plugar essa lente na câmera, eu posso subir e pular que nada vai acontecer. Só para você entender, esse mount você não prende ele na câmera, você praticamente amarra ele na sua câmera. O negócio é bruto. E uma coisa muito interessante do mount PL é que você consegue colocar a lente em qualquer rotação. Não em qualquer, existem algumas lá que você consegue encaixar. Você pode deixar o padrão para cima também, o número para cima. E nesse modo eu consigo ver o número para cima e também onde o foco está. Isso facilitou muito a usabilidade dessa lente. Uma outra coisa, eu pedi o mount PL porque eu queria testar ela na Sony também. Porque o mount PL tem essa vantagem de você ter adaptadores para vários outros sistemas. Só que infelizmente eles se confundiram lá e me mandaram 2 adaptadores para a própria Canon. Então vou ver se numa próxima lente, numa próxima colaboração, eles me mandem para a Sony, que eu queria muito testar lá na Sony também. Para virar uma 50mm. A Make fez questão de me mandar um adaptador que é um adaptador PL-RF, que também é um drop filter, que isso é bem interessante, que você pode ir trocando os filtros e ele já vem com filtro ND, o que facilita muito quando você for gravar alguma coisa em dia muito ensolarado e você quer deixar o diafragma um pouco mais aberto. Sensacional isso. Só que isso acrescenta peso no equipamento e essa brincadeira sai de 1,1 kg e vai para 1,3 kg. Então, ó, prepara o muque, prepara o pescoço que você vai precisar. Então, lente de cinema, ela é feita para você ir plugando coisas nela para facilitar a usabilidade, né? Porque fica difícil você manualmente conseguir cravar o foco sempre, principalmente se aquilo que você está filmando ou fotografando, porque é uma baita lente para fotografar também, está em movimento, dificulta bastante. Então, você tem que colocar coisas como essa daqui, que é o Follow Focus. Então, você já tem que ter uma mínima estrutura para você conseguir lidar direito com um equipamento desse. Inclusive, era para eu ter um Follow Focus eletrônico. Rapaz. Era para eu fazer assim, ó, ela focar, mas a Receita Federal preferiu que eu não tivesse. Valeu, Brasil! Falando um pouquinho de usabilidade, por ser uma lente pesada e ter um anel tão longo de foco, isso deixa o equipamento um pouco difícil de usar. Então, é aquele tipo de equipamento que você tem que comprar, mas você tem que treinar muito antes. Não compra e amanhã você já leva lá para o seu trabalho, para alguma coisa que você precisa valendo mesmo. Você tem que treinar muito. Depois de tanto testar esses equipamentos, eu já peguei a manha. Então, cada dia está ficando mais fácil eu usar, mesmo sem ter o mundaréu de apetrechos necessário para eu extrair o máximo dela. Falando sobre nitidez e resolução, você já consegue tudo isso em abertura máxima. É muito interessante como esses equipamentos de cinema, eles conseguem ser bons, mas não é bom assim, mas mais ou menos. Não, é bom de verdade já em abertura máxima. Isso é impressionante, porque as lentes de fotografia, principalmente as lentes que eu usava, as lentes que a gente tem dinheiro para comprar, são aquelas lentes que você compra uma lente 1.8, mas ela realmente só fica boa em 2.8, né? Que você consegue extrair um pouquinho de resolução e nitidez. Mas essas lentes de cinema não tem isso, cara. Já em abertura máxima, ela te entrega. Você fecha a abertura por controle de exposição e, no caso dessa lente, também por um leve controle de vinheta, se você quiser. Mas, por exemplo, essa daqui é uma imagem em abertura máxima. E se eu não errei o foco, que é bem difícil, você deve estar vendo uma imagem sensacional. O desfoque é bonito e intenso, como você está conseguindo ver. E esse é um charme da 35mm, assim como é um charme da 50mm, né? Entre 30 e 50mm, você tem uma qualidade de desfoque sensacional sem a imagem estar completamente fechada, né? De 85 para cima, você já sente que você está com uma tele. Agora, de 50 para baixo, é muito legal trabalhar com essas lentes. Para essas produções que eu faço aqui, 30mm, 35 e 50 é quase que perfeito. Então, você tem um desfoque maravilhoso que, por exemplo, nem se compara com o desfoque de uma 24-70-2.8, que é uma lente de altíssimo nível, que tem um desfoque muito bom, mas quando você põe lado a lado, assim, você percebe que esse tipo de equipamento de cinema, inclusive, e essa Make em questão, está em outro patamar.
O respiro de foco também é sensacional. É incrível como nada no fundo mexe ou altera de tamanho. Realmente é uma lente muito bem calibrada nesse sentido. Então, se você vai fazer uma cena onde o ator vai andar, vai sair lá de trás e vir até a frente aqui, ó, você não vai se preocupar que não vai sair nada do quadro. Cores e contraste. Olha, não é o tipo de coisa que você vai ter problema com essa lente. Você não vai ter nenhum tipo de invasão de magenta, de amarelo ou de azul. Ela é extremamente bem balanceada. Inclusive, melhor balanceada que a minha 24-70-2.8. Que é uma lente que eu acho fantástica nesse sentido. Mas nessa daqui, quando eu ia bater cor aqui assim, ó, eu percebia que a correção era bem menos do que a correção que eu tinha que fazer na 24-70-2.8. E quando eu comparei o contraste entre essas duas, eu percebi que essa daqui, ela tem um pouquinho menos de contraste, que é o que a gente quer normalmente com uma lente aí de cinema para ajudar a gente a trabalhar no log. Mas isso você só vai perceber abrindo o arquivo e dando zoom de 300%. O fato é, cores e contraste é sensacional. E agora vamos falar um pouquinho do flare, porque eu achei bem surpreendente o flare dessa lente. Além de você ter um flare bonito, inclusive eu estou assistindo uma série que tem um flare muito parecido com essa lente, cara. Como é o nome dessa série? Se eu não me engano é Just Field. Tem uma cena do ator que eu vi o flare e eu falei, caraca, é o mesmo flare da 35 que eu estou testando. E eu achei um flare muito bonito porque você não perde o contraste, mas ao mesmo tempo você tem o desenho do flare. Mas eu sempre jogo para você e eu quero a sua opinião. O que você achou desse flare? Porque o flare eu já percebi que é uma questão de gosto. Tem gente que gosta de um jeito, tem gente que gosta do outro. Ela tem um pouco de aberração cromática, mas não é nada muito forte. Você não vai perder takes ou fotografia por causa dele. E também tem um pouquinho de distorção de barril. Mas nada é muito pronunciado. Mas isso, não sei se você já reparou, é um padrão desses equipamentos de cinema que eu venho testando. Segue um padrão de qualidade. Todos os quesitos nesse tipo de equipamento são bem balanceados. É o seguinte, chega de exemplos, né? Agora eu vou passar os takes aleatórios aí para você ver o que eu consegui fazer com essa lente. Mais uma lente de verdade que passou pela minha mão. Essa é a Make 35mm T2.1 Cine. Eu vou deixar, obviamente, o link aí na descrição se você quiser dar uma olhada. Agora, respondendo aquela pergunta entre 35mm e 50. Para as coisas que eu faço hoje, eu prefiro uma 35mm. Porque está sendo muito mais útil essa distância focal nas minhas produções aqui do canal. E eu uso isso para o meu trabalho, que é isso aqui. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele joinha, ó, e fui!